Vou compartilhar hoje aqui nesse vídeo sobre o meu processo de possessão quando eu tinha uma vida sexual fora da presença de Deus, em que eu já compartilhei esse vídeo aqui, e o que aconteceu comigo, né, durante o período em que eu vivia esse relacionamento, né, completamente carnal, aonde havia uma possessão sobre a minha vida. Então não deixem de se inscrever aqui nesse canal, né, o canal da Pastora Di, né, dê o teu like aí, compartilha, siga minhas outras redes também, e na descrição aqui tem todos os meus trabalhos, nosso ministério, tudo que Deus tem nos confiado. Então, sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo. Eu tive um período, gente, esse testemunho aqui é muito forte, então fique atento ao que Deus está falando, fique sensível à voz de Deus, para que o Espírito Santo fale contigo, tá? E como eu tenho falado aqui do casamento espiritual, tenho falado da vida sexual, laços de alma, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo quando eu saí da presença de Deus por um período, mas eu ainda ouvia a voz de Deus e eu estava completamente possessa. Você já ouviu falar da cegueira espiritual? Que a pessoa sabe que ela está fazendo errado, mas ela não consegue abrir mão, que ela se sente presa, aprisionada, e tem pessoas que falam, mas aquela pessoa está lá porque quer, não está porque quer. Existe uma prisão, Satanás te aprisiona. Eu já falei aqui nesse vídeo sobre os altares, as legalidades que muitas vezes nós damos. E eu tive um relacionamento, que foi um relacionamento onde eu conheci um sexo completamente diferente, bem pervertido, né? Algo que me dominava por um período. E eu tive aquele relacionamento e aquela pessoa era uma pessoa também oprimida, possessa. E logo assim que nos conhecemos, já começamos a ter uma vida sexual que de fato era o que eu queria viver naquele momento. Eu acreditava, né, que eu ia conseguir ser feliz pelas minhas próprias vontades, pelo meu próprio querer. E não existe livre-arbítrio quando nós temos chamada, né? Quando Deus entra, aquilo que você decide cai por terra, não prevalece. E eu sou exemplo disso, porque um dia eu acordei pela manhã e eu falei com o Senhor que eu nunca mais voltaria para a presença dele, que eu não voltaria a pregar, que eu não voltaria para o altar. E olha o que Deus está fazendo hoje na minha vida, né? E eu me lembro que durante aquele período, daquele relacionamento, sempre quando nós tínhamos o ato, era um relacionamento muito conturbado, de muitas brigas, mas a gente tinha uma química muito forte, uma conexão muito forte. Só que aquilo foi acabando com o meu psicológico. Aos poucos eu sofria muitas agressões físicas e no outro dia eu acreditava que isso poderia ser diferente. E por fim eu comecei a perceber, inclusive eu gravei isso aqui, não me lembro qual foi o período que eu compartilhei sobre isso, mas eu me lembro que eu cheguei num estágio de esgotamento espiritual tão profundo que eu parecia uma cracuda. Gente, tem essa foto, inclusive lá no Instagram, eu não me recordo ainda, eu ia publicar aqui, mas não sei se eu vou liberar aqui no YouTube, mas nas minhas redes sociais tem. Eu era uma mulher extremamente atormentada, eu tinha muita oleira, eu emagreci muito, eu parecia uma mulher que usava droga, mas eu não usava droga. Eu não tinha mais um sono tranquilo, mas aquela relação era uma relação, durou pouco tempo, mas era uma relação muito conturbada. E eu, na verdade, com aquela junção, aquele laço, né, que me conectou, uma outra pessoa que me juntou, aquela outra pessoa, a troca de energia, né, a junção, o ato sexual que me unia àquela pessoa, fez com que, por muito tempo, eu andasse atormentada. Tanto que no período da minha libertação, após o término, eu fiquei 1 ano que todas as noites aquele mesmo demônio me visitava e me fazia pensar em nossos momentos, em tudo que a gente vivia sexual. E foi uma tormenta aquele processo de libertação, inclusive, porque eu orava, eu jejuava e parecia que o demônio, ele morava na minha mente, em que eu não conseguia me libertar. Durante aquele relacionamento, eu tive uma possessão.
O demônio que estava nele, não sei se você sabe, mas a pastora que está compartilhando com você, no ato sexual os demônios são transferidos, tá? Eles passam de um corpo para o outro, porque eles precisam de um corpo para poder morar. E isso aconteceu comigo. Aquele rapaz, ele tinha uma possessão, porque ele era um agressor, ele era violento. Então, quando esse demônio foi transferido, todas as vezes que tínhamos atos, né, tínhamos relação, eu transava possessa, tá? Não vou dar detalhes aqui, porque tem muita gente aqui religiosa que se escandaliza, mas isso aqui é assunto para você de cura e libertação. Inclusive, eu dou palestra sobre isso e dou atendimento sobre isso, mas é para você ser liberta. Assim como eu precisei e passei pelo processo de libertação há uns anos atrás. Então, a gente tinha muitas perversões sexuais. E aquelas perversões foram legalidades abertas na minha vida. E, inclusive, naquele período, eu tomava muita pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva, né? Para você que pensa que é prevenção, é uma pílula abortiva. E por causa dessa relação que eu tive, inclusive eu vou gravar um outro vídeo e vou falar um pouco sobre isso, no dia que o Espírito Santo me ministrou sobre a minha esterilidade, devido a esse ato sexual, devido eu ter ficado estéril por conta da pílula do dia seguinte, todas as vezes que tínhamos relação, nós tínhamos relação, eu possessa e ele possesso. Tinha química, tinha envolvimento, mas o que acontecia depois? Então, se você pegar uma foto, gente, eu vou tentar achar essa foto para colocar aqui para vocês. Satanás, ele me aprisionou durante muito tempo por causa daquele ato sexual. Então, sempre após o dia seguinte, você olhava para mim, você via uma pessoa triste. E eu queria estar naquela relação, mas eu sabia que não era para minha vida. E eu me lembro de um episódio que nós vivemos, eu e ele, que foi, acho que, a última noite que nós tivemos. Ele olhou para mim naquela noite e disse assim: ora para mim, ora por mim, pastora. Naquele momento, eu me senti envergonhada. E eu olhei para ele e eu tive medo, como eu nunca tinha tido antes. Ele falou: ora por mim, você não é pastora? E ao mesmo tempo, o diabo dizia para mim: você está em pecado, você não é nada, você não é ninguém. E o Espírito Santo vinha: aí não é o teu lugar. E eu me lembro que ele falou comigo assim: fecha a porta do quarto, porque eles vão entrar, porque eles querem te matar. Naquele momento, eu sacudi ele, chamei ele pelo nome e falei: acorda. Acorda. Só que ele não estava dormindo. Ele não estava dormindo. Ele estava possesso. Ele estava sobre um espírito em que, na verdade, gente, eu vou abordar isso nos próximos vídeos. Vou falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos, que eu acho que é um assunto de uma linha muito tênue para a gente abordar em um único vídeo. E logo depois, foi uma noite, gente, de terror. Eu falo que foi uma noite realmente onde eu vi o Satanás falando comigo de uma forma clara. E eu sacudindo e eu falando o nome dele, eu dizendo acorda, e ele olhou para mim e falou: eu não estou dormindo. Fecha a porta, levanta e fecha a porta. E naquela noite ele levantou e pegou uma faca e me colocou como refém dentro do meu quarto. Quebrou o espelho e ali tivemos outro ato. Passamos a madrugada naquele momento sexual, tendo relação. E eu me lembro que já era 4 horas da manhã e eu estava esgotada. Gente, alguém estava me chamando aqui. Vou terminar de gravar. E eu estava esgotada emocionalmente, um cansaço, meu corpo estava cansado. E eu fui tomar banho e eu estava com o corpo sujo. Eu me senti suja, eu me senti de uma maneira que eu não tinha como me limpar. E aí eu me lembro que eu fui tomar banho naquele momento e ali comecei a chorar e era um choro opressor. E eu ouvindo o Espírito Santo falar comigo: esse não é o teu lugar, não é isso que eu tenho para você. Você tem que voltar de onde você saiu, porque você tem que voltar para o início, você precisa voltar para aquele lugar que você saiu. Deus estava querendo concluir uma obra na minha vida e eu interrompi os processos de Deus na minha vida. E eu me recordo que naquele momento de possessão, então eu não tinha aqueles atos conscientes,
Talvez você que está assistindo esse vídeo pense que as pessoas agem consciente. Quando elas estão possessas, que age através delas, são os demônios que estão na vida delas. E aconteceu isso comigo. Eu vou tentar ver, gente, se eu consigo colocar essa foto no vídeo para vocês verem o meu semblante. Uma pessoa oprimida, ela tem um semblante oprimido. Ela tem queda de cabelo. Ela tem uma pele feia. Ela tem uma pele de uma pessoa que apanha da vida. E eu tinha um olhar muito triste, muito triste. Então eu me afundei naquele período. E o processo, né, de término daquele relacionamento foi um processo dolorido. Porque durante o término, né, eu terminei e eu queria finalizar aquele processo e eu não conseguia. Não era um processo que eu tinha que finalizar ele fisicamente. Era um processo interno, que me atormentava nas madrugadas, que eu não dormia, que eu tinha insônia, né? Meu coração palpitava, muitas vezes eu pensava que eu ia infartar, eu tinha muitas dores no peito, no coração, inclusive. E esse foi o meu período. Então, como que aconteceu o meu processo de libertação? Eu precisei me posicionar, confessar meu pecado. Sabe o que eu tô fazendo aqui para vocês? Expondo. A exposição traz libertação. A exposição, ela traz cura. A exposição traz mudança. Hoje, apesar de ter muitos anos isso, hoje é o momento de eu compartilhar isso com você. E talvez você viveu essa mesma tormenta. E aí, eu passei pelo meu período de libertação. Foi, gente, um longo período. Não foram meses, foram mais de um ano. Né? Eu pensava muito naquela pessoa. Aquela pessoa ainda tinha, né, feito uma tatuagem. Então, aquilo me deixou mais ligada àquela uma outra pessoa. E aí, entendo o que eu tô te falando. Eu passei por esse período de libertação. E nesse período eu precisei confessar pecado. Eu precisei colocar para fora. E mesmo assim, aquele demônio por muito tempo me atormentava pelas madrugadas. Me fazia lembrar os nossos momentos. Dizia na minha mente, vai lá, liga para ele, procura. Ele vai te satisfazer sexualmente. Sabe aquele sexo, gente, bom que você tem? Aquela química, aquela conexão? Cuidado. Cuidado porque o diabo ele te cega de uma tal forma que você fica acreditando que aquilo que é bom vai dar certo, porque aquilo é o certo de Deus, quando na verdade é uma prisão espiritual. É uma prisão, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei aprisionada por muito tempo. O maior campo de batalha é a mente. Então eu comecei a blindar a minha mente e chegou um período que eu fui completamente liberta. Eu não passei de uma libertação de um dia para o outro. Eu tive muitos momentos que eu orei, em que Deus falava comigo, e que eu orava em línguas e o Senhor me fazia quebrar presentes que eu tinha ganhado daquela pessoa. Inclusive as alianças, né, que tínhamos, que usávamos, coisas que nos ligavam, que eu precisei quebrar. Então, eu não sei qual é o contexto que você está vivendo hoje, mas essa é a minha história, esse é o meu testemunho. E foi um período, eu posso falar que foi um período de tormenta, ok, foi um período de tormenta, mas foi o melhor período da minha vida, porque eu cresci muito, principalmente no mundo espiritual. Eu comecei a ter autoridade no mundo espiritual. Hoje, quando Deus, Ele me usa no dom que Ele me entregou, eu tenho respaldo, porque eu passei por isso. E eu fui uma pessoa possessa, né? Então eu tive inúmeras perversões, situações que eu não vou compartilhar aqui no canal, né? Porque tem muita gente aqui ainda tá engatinhando, não tem essa noção, não tem esse respaldo, esse entendimento. Em que nas mentorias eu geralmente compartilho numa palestra mais específica, em que foram fortíssimas na minha vida, né? Então eu não tô falando de gente aqui de performance na sua vida sexual, eu tô falando de atuações, tá? De tudo que eu aprendi dentro daquelas perversões, de um sexo não natural, tá? De um sexo não saudável, né? Que causa legalidade, abertura de portais e que afeta o teu psicológico, afeta as tuas emoções. E, inclusive,